Graça e paz, amigo em Cristo Jesus. Que bom ter a oportunidade de compartilhar com você mais uma vez a palavra do nosso Deus. Eu sou o presbítero Marcelo e é com grande satisfação que daqui a pouco nós estaremos compartilhando a palavra do nosso Deus, que está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Todas as minhas mensagens você pode encontrar em meu blog. Anote aí, jesusnafamilia.blogspot.com. Lá existem algumas mensagens que você pode ouvir ou baixar de forma gratuita e não só edificar a sua vida, mas também abençoar a vida de terceiros. Então, que você possa estar visitando o meu blog quando puder e assim ter a sua vida edificada através da palavra de Deus e de alguns artigos que lá estão postados. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em cima dessa passagem bíblica, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 4, que hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante que está em cima desse versículo. Então pode procurar com calma essa referência bíblica, que você possa estar ouvindo esse louvor, essa pequena introdução de louvor, que logo em seguida eu estarei entrando com a leitura da passagem bíblica e discorrendo na mensagem. Eu sou o presbítero Marcelo e para mim é uma grande satisfação ter a oportunidade de compartilhar com você a palavra de Deus. Então procure aí na sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus, que está em Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Amado irmão em Cristo, amada irmã em Cristo, apesar de nós estarmos no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, esse versículo faz referência ao Antigo Testamento, onde aqui está escrito a Arca do Concerto. Em algumas versões você pode encontrar a Arca da Aliança. E é sobre a Arca da Aliança que hoje eu quero pedir alguns minutos da sua atenção nessa mensagem bíblica, nessa reflexão bíblica. A Arca da Aliança era também chamada a Arca do Testemunho. A Arca da Aliança foi uma ordenança do nosso Deus a Moisés para simbolizar o pacto de Deus com o seu povo. Ela foi construída por Bezalel,
um homem a qual Deus tinha dado a ele sabedoria, entendimento e ciência para trabalhos artífices. A Arca da Aliança, ela ficava num lugar chamado Santíssimo, que era um lugar dentro do tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era uma tenda provisória, onde Deus falava com o seu povo. Êxodo, capítulo 25, versículo 22. A Arca da Aliança, ela possuía uma tampa, possuía uma cobertura. Essa cobertura, que era feita em ouro, onde 2 querubins estavam voltados um para o outro, simbolizando a presença de Deus, era chamada propiciatória. E uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo e aspergia sobre o propiciatório, ou seja, sobre a tampa, o sangue de um novilho. Este ato cerimonial, este ato religioso, representava, uma vez por ano, no dia da expiação, a remissão dos pecados de todo o povo e de seus sacerdotes. A Arca da Aliança tinha também uma outra atividade, uma outra característica importantíssima para o povo de Deus. Ela servia de guia para o povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Então, se você for em Números, capítulo 10, versículo 33, você vai ver que a Arca da Aliança, ela ia à frente daquele povo. Ela ia dando direção para aquele povo. Então, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 10, versículo 33, e acompanhe comigo essa leitura. Números, capítulo 10, versículo 33, diz assim: Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhe buscar lugar de descanso. Então a arca da aliança, ela ia à frente daquele povo para dar direção. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você tem seguido a arca? Quando a arca vai para a direita, você também se inclina para a direita? Quando a arca ela vai para a esquerda, você se inclina para a esquerda? Quando a arca para, você para? Quando a arca volta a caminhar, volta a te dar direção, você também prossegue em seguir a arca? A arca, ela está à sua frente para te dar direção. Deus está à sua frente para lhe dar direção. É necessário que você esteja com seus olhos voltados, focados no Senhor Deus, para quando Ele te mandar ir para a direita, você ir também para a direita. Quando Ele falar que você precisa ir para a esquerda, você também vai para a esquerda. Não adianta você estar na presença de Deus se você não o segue. Não adianta você estar na presença de Deus se você não quer compromisso de seguir a arca. Só que o texto lido em Hebreus, capítulo 9, versículo 4, diz que dentro dessa arca do concerto, dentro da arca da aliança, possuíam 3 coisas muito importantes: o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Vamos entender, primeiramente, historicamente, o que significa cada elemento desse dentro da arca. Primeiro vamos falar do maná. O maná foi uma substância que serviu de alimento aos israelitas durante a sua permanência no deserto, que durou cerca de 40 anos. E você vai ver isso em Êxodo, capítulo 16, versículos 14
e 31. Dentro também dessa arca possuía o bordão de Arão, que a Bíblia diz que floresceu. Houve um momento, na época de Moisés, que Deus precisava que os cultos fossem oficiados na tenda do testemunho, ou na tenda do tabernáculo. Então Deus instrui a Moisés como seria a escolha dessa tribo. Moisés recebe a instrução de que cada líder deveria colocar o seu bordão, a sua vara, com o nome da respectiva tribo escrito nela. E que todas essas varas, todos esses bordões seriam recolhidos e colocados dentro do tabernáculo. O bordão que florescesse seria a resposta de Deus, e assim seria escolhida a tribo por Deus para chefiar, organizar, estar à frente na tenda do testemunho relativamente aos cultos. E isso você vai encontrar em Números capítulo 17, versículo 8. Porém, dentro da arca também tinha as tábuas da lei. E as tábuas da lei é de mais fácil compreensão porque eram os mandamentos ordenados por Deus, onde o povo deveria prestar obediência, ou seja, os 10 mandamentos. Esse é um breve resumo, um breve relato a respeito da Arca da Aliança. Agora você já parou para imaginar aonde está a Arca da Aliança? Qual a importância da Arca da Aliança hoje? Quem é a Arca da Aliança hoje? Onde será que está a Arca da Aliança? Não se surpreenda com o que eu vou te dizer. Mas eu quero lhe dizer que hoje você é a Arca da Aliança. Você é a Arca da Aliança. Essa mensagem, ela é dividida em 2 temas. Hoje eu quero trazer o primeiro tema dessa mensagem, que é como está a minha Arca da Aliança. Se você é a Arca da Aliança, se eu lhe digo isso à luz da revelação do Espírito Santo, eu te faço uma pergunta que é o tema dessa mensagem: como está a minha Arca da Aliança? Porque se você é a Arca da Aliança, dentro de você existe um maná, dentro de você existe um bordão florescido, e dentro de você existem as tábuas da lei. Então, como você é a Arca da Aliança, eu te pergunto, dentro de você tem maná? Porque se o maná servia de alimento para o povo naquela época, hoje você também tem o maná, que é a palavra de Deus. E como você tem pregado a palavra de Deus para a sua família? Como você tem pregado a palavra de Deus para a sua igreja? Como você tem pregado a palavra de Deus no seu trabalho? O seu maná está fresco? Você está cuidando desse maná? Você está procurando renovar esse maná? Você se debruça na palavra de Deus? Você tem buscado compromisso com a palavra de Deus para que a sua despensa esteja cheia a ponto de alimentar a sua família, a sua igreja, alimentar o seu trabalho? Porque dentro de você existe esse maná e você precisa cultivá-lo, você precisa buscá-lo. É
necessário que hoje nós alimentemos as pessoas com a palavra de Deus, dizendo que Jesus é o caminho, o único caminho, dizendo que Jesus é a verdade, a única verdade, dizendo que Jesus é a vida, a única vida. Que você agora esteja ouvindo essa mensagem, trazendo a reflexão que você precisa encher a sua despensa com maná. Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho te dou. Foram as palavras dos apóstolos. É necessário que dentro de você esteja a palavra para alimentar as outras pessoas. As pessoas estão com fome. As pessoas hoje estão comendo qualquer coisa que é lhe dado, porque o verdadeiro alimento não está sendo gerado, não está sendo fabricado, não está sendo dado a essas pessoas. Elas estão à mercê de qualquer coisa. Então é necessário que você alimente a sua casa, a sua igreja, o seu trabalho, a sua faculdade com a palavra de Deus. Dentro de você também existe um bordão de Arão florescido. Lembram que eu disse que Deus precisava de uma tribo que viesse a estar ordenando, oficiando os cultos na tenda? Pois bem, a Bíblia diz que o bordão de Arão floresceu. Agora, se eram 12 bordões, e Deus precisava de um, o que Deus buscava naquelas tribos para que alguém estivesse à frente para chefiá-las? O que Deus procurava no líder de cada tribo, no comportamento de cada tribo, para que aquela fosse responsável em chefiar os cultos. Eu quero dizer que se dentro de você existe o maná, que é a palavra, e dentro de você tem um bordão de Arão que floresceu, é porque esse bordão de Arão florescido significa testemunho. Como está o teu testemunho? Como a sua família te vê? Como a sua igreja te vê? Como as pessoas no seu trabalho te vê? Você tem dado um bom testemunho? Você tem se afastado das coisas mundanas? Você tem se apartado dessas facilidades que o mundo tem colocado? Eu convido você a ouvir uma mensagem que está em meu blog, cujo tema é Vivendo Sem Se Contaminar. Uma mensagem a qual o Senhor Deus me deu, e eu falo um pouco sobre o jovem Daniel. Precisamos dar bom testemunho. É necessário que sejamos como Eliseu. Quando a sunamita o vê, diz: eis que este homem que passa é um santo homem de Deus. Testemunho, comportamento identificados de um discípulo de Cristo. Pense e reflita. Porque dentro da arca também continha as tábuas da lei. Porque, irmão em Cristo, irmã em Cristo, porque a lei do Senhor é princípio de vida a ser seguido. Toda a arca precisa ter dentro as tábuas da lei. Todo mundo precisa ter em sua vida a Bíblia Sagrada como parâmetro de vida. Porque a Bíblia,
é que contém as palavras de vida eterna. Olha o que o salmista, sacerdote Esdras, diz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tábuas da lei, Bíblia. Tábuas da lei, palavra, princípio de vida a ser seguido. Então dentro de você precisa conter o maná, palavra de Deus. Dentro de você precisa conter o testemunho, bordão de Arão. E dentro de você precisa conter as tábuas da lei. Agora repare que em Êxodo capítulo 32, versículo 19. Deus, ele demorou 40 dias para terminar as tábuas da lei. Só que a Bíblia diz que no momento de ira, no momento de descuido, Moisés quebrou essas tábuas. Acompanhe comigo. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Eu estou aqui abrindo a minha agora. E no versículo 19, nós vamos ler assim. E aconteceu que, chegando ele no arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. Por um momento de ira, Moisés ele pega as tábuas da lei e quebra. Irmãos, eu quero finalizar essa breve reflexão, essa breve mensagem, com algo muito importante, para que você guarde na tábua do teu coração, e que no momento de ira, que no momento de, talvez de descuido, você não possa agir dessa maneira. Deixa eu te dizer algo. Não quebre, em hipótese alguma, em hipótese nenhuma, os princípios que Deus tem te dado e confiado. Não quebre. Olhe para trás. Veja quantos dias você já tem passado firmado na palavra de Deus. Quantos anos de conversão. Quanto tempo já buscando a Deus, intimidade com Deus, para que num breve momento você jogue isso tudo por água abaixo. Então não quebre em hipótese alguma nenhum princípio que Deus tem te dado e confiado. Guarde muito bem guardado. Deixe muito bem preservado aí na sua vida. Que dentro de você, a Arca da Aliança de Deus sempre possua o maná, alimentar as pessoas com a palavra. Que dentro de você possua o bordão florescido, significa dar testemunho de Cristo a essa terra. E que dentro de você possuam as tábuas da lei, onde você, em hipótese alguma, vai se afastar desses princípios que Deus tem te dado e confiado. Cuidado com os momentos de ira. Cuidado com os momentos de furor. Porque pode ser justamente aí onde você vai arremessar aos seus pés
jogar fora aquilo que Deus tem te dado e confiado. Eu sou o presbítero Marcelo e foi uma grande satisfação compartilhar com você a poderosa e a preciosa palavra de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Jesus.